Aí, pessoal, vocês sabem qual que é a origem dessa palavra legado? Vamos entender o que é legado aí, porque é isso. É tipo uma herança que você vai passando para povos ou para alguém. É isso? Tem muito a ver Legado. sim, tem muito a ver sim, ó. A gente não ouviu na época da Copa do Mundo muito assim, é o legado que a Copa do Mundo vai deixar, a construção dos estádios. Os estádios, Igual do legado do Flash. eles vão ficar aí para a população, enfim, para as pessoas usarem, né? Estádios novos, é o legado que a Copa do Mundo vai deixar. Então, o legado é algo que alguém, ou algum político, alguma personalidade, culturalmente falando, né, vai deixar de bom para você, vai deixar de bom para você, de aprendizado para você, vai deixar de exemplo como um aprendizado para você. Então, Tem o cara da maratona lá então, também. exatamente. Até hoje é lembrado lá na Grécia, e tanto é que a gente está estudando sobre ele, né? Então, pessoal, nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente vai aprender isso, né? O que ele deixou, o que eles deixaram de bom para nós, né? Quem está digitando aí que está fazendo esse barulho todo? Ó, Professor, oi. eu fui a fundo Ah, na matéria que você deu, né? ah. Que foi da antiga Mércia, A né? Pérsia. Hã? A Pérsia. É. Ah, Então, eles tinham um legado que era assim, ó. E também tinha para as coisas ruins. Tinha os escravos antigamente, que eles comiam o resto dos ricos, né? Que comia coisa boa. Só que esses escravos, eles tinham uma música, que eu não lembro como ele era cantada, mas falava alguma coisa sobre ter a liberdade. E quando era noite, era mais 100 mil, né? Escravos. Aí eles faziam o quê? Eles cantavam essa música que falava que Deus abençoava eles, né? E para eles ir embora. Só que Isso é só o que podia Deus sair. então, Rafael, porque assim, Não, ó, o que acontece? Nessa época aí, quando a gente fala de antigas civilizações, uma das características mais importantes é que a sociedade, né, o nível social das pessoas, né, não mudava, entendeu? Então a gente chama de sociedade estática, né? Então, por exemplo, quem nasce escravo vai continuar escravo. Quem nasce lá, socialmente falando, mais rico, vai que está lá no deixar o topo legado. da pirâmide lá, né? A sua família, ou hereditariamente falando, Um né? pouquinho, Vai professor. ser rico a vida toda. E quem é escravo, quem é de um nível social mais baixo, vai ser baixo a vida toda. Então, a sociedade era estática, tá? Da mão. Por isso que algumas sociedades não mudaria. Mas vocês vão ver que legal, ó. Aqui na página, quem tiver com o livro na mão, tá? Aqui na página 198, a gente vai começar a falar sobre cultura grega, né, antiga, cultura antiga, né, na Grécia. Ó, tá aqui, ó, tá assim, ó, o esplendor cultural grego, tá? Eu vou começar lendo. Se a minha voz ficar ruim, aí eu peço para um de vocês lerem, tá bom? Ó, aí eu vou ler e aí a gente vai explicando com calma, tá, para vocês, porque essa parte é muito importante. Ó, Grécia Antiga viveu um esplendor cultural como poucas civilizações na antiguidade, tanto oriental quanto ocidental. Além da religião, a Grécia teve como destaques o teatro, a filosofia, a ciência e a história. Então, pessoal, tudo isso que a gente tem, olha, a gente está falando de, sei lá, 5.000 anos antes de Cristo. Olha o tempo que tem isso. E aí, hoje em dia, na sociedade, está inserida como cultura na nossa
sociedade, todos esses quesitos aqui que eu falei agora, ó. O teatro, a filosofia, a ciência, tá? E a história, tá? Então, e isso é legado, tá? Isso é legado. A partir da Grécia, foi inserido na sociedade na forma geral, ao longo dos tempos foi aprimorando, tá? Todos esses legados aqui, ó, tudo isso daqui que a gente usa até hoje na nossa cultura, tá? Como teatro, como filosofia, como expressão, como forma de expressar algo, tá? Que a gente, do nosso pensamento, ou então de um determinado tempo da sociedade, tá? E tudo isso foi deixado de legado. Seguindo aqui, pessoal, ó, isso se deveu aos contatos com outros povos e outras culturas. O primeiro passo, ainda na fase pré-homérica, foi o deslocamento dos povos indo-europeus, como jônios e dóricos, para a Grécia continental. Além disso, houve contato dos atenienses com os fenícios e egípcios, por exemplo, por meio do comércio marítimo. E no período clássico da Grécia, Péricles aproveitou os recursos acumulados pela Liga de Delos e investiu na cultura grega. Lembrando, a Liga de Delos, pessoal, tinha a Liga de Delos e a Liga de Peloponeso, tá? O que era uma liga? As civilizações tinham que entrar com um recurso. Era um conjunto. As civilizações, elas tinham que entrar com recursos para ajudar caso alguma outra civilização atacasse aquele determinado cidade-estado, né? Que naquela época eram as polis, né? Então, a Liga de Delos por exemplo, eu sou de uma liga, eu quero me associar, quero ficar ali, ó, na Liga de Delos. Então, o que eu vou ter que dispor? De recursos, né? Ou armas, ou treinamento, alguma coisa, tá? E era como se fosse uma liga, onde você tinha que ajudar de alguma forma, tá? E as ligas mais importantes eram a de Liga de Delos e a de Peloponeso, tá? Lembrando, pessoal, aquilo que eu havia falado para vocês nas outras aulas, na época dessas civilizações, eles ficavam muito preocupados, né, de outras civilizações ou outras cidades-estados atacarem, tá? Atacarem a sua cidade-estado. Era muito recorrente os conflitos nessa época aí, tá? Seguindo aqui, ó. E no período clássico da Grécia, Péricles aproveitou os recursos acumulados. Já li essa. Podemos dizer, no entanto, que a fase de consolidação da cultura grega foi o período de dominação macedônica, exercida por Alexandre o Grande, que investiu na construção de museus, teatros e bibliotecas. A gente já começou a falar sobre o Alexandre o Grande, né? Ele foi um grande imperador, né? Aos 19 anos, ele já liderava, né? Um grande império, né? E ele foi o líder de um processo chamado helenismo, né? Lembra quando eu falei para vocês do helenismo semana passada? Quem lembra? E eles se casavam com pessoas de outro reino. Boa, Gui, é isso aí, é isso aí. Ele incentivava o helenismo, Eles né? ficavam, professor, sabe porque eles casavam com outra pessoa de outro reino? Porque era assim, tipo assim, ó. Tipo assim, eu sou rei, de Wessex, que antigamente era assim, né, na Inglaterra. Aí tá bom, aí tinha outra pessoa de outro reino, né? Aí falava, aí eu quero casar com ela. Aí tinha um preço, aí você tinha que pagar pra eles, tinha que sair. Tá. Aí isso aí causava paz também. Era um dote, né, Rafael? Um dote, né? Exatamente, era Então, pra causar paz. Mas nessa onde a gente está falando, onde a gente está falando aqui sobre a Grécia Antiga, né, e as regiões, né, que circundavam a Grécia. Posso falar, professor? Pode falar, Gui, vamos ver. Ô Rafa, eles se casavam com outras pessoas de outros reinos para se juntar para ter mais recursos. Eles se juntavam
Porque uns tinham recursos que os outros não tinham, era isso? Então, isso daí que o Guilherme está falando, a gente pode colocar mais precisamente troca cultural, tá? Isso é o helenismo. Então, Sim. o Alexandre o Grande, ele era uma pessoa muito culta, muito inteligente. Então, ele sabia que só enriquece. Isso daí a gente pode levar de legado até hoje. A gente só enriquece quando a gente aprende outras culturas também, né? Ao longo dos anos, sempre foi assim. Então, ele era uma pessoa muito inteligente. Então, ele incentivava, né, o casamento dos membros do seu exército, né, do seu povo, né, da sua civilização com outras culturas. Isso era a troca de cultura. Ele pegava a cultura de outros povos que ele conseguia, né, conseguia conquistar e também passava a sua cultura para esses povos. Isso é o helenismo, troca cultural, troca de cultura, troca de saberes, né, de cultura ou sabedoria, troca cultural. Então, isso é o helenismo. Isso foi um marco muito importante dessa época aí da Macedônia, né, que foi o grande Professor, foi. por que o nome é helenismo? Então, helenismo é a mesma coisa que troca cultural, tá? A gente Mas pode foi colocar dessa porque forma. alguma mulher, a primeira a se casar foi Helena? Alguma coisa assim? Não, Helena foi aquela do Império Persa, né? Que ela foi sequestrada porque ela era uma mulher muito bonita. Mas helenismo, Gui, sempre você associa com cultura, tá? Troca cultural. Se você até quiser anotar essa palavra, tá? Vai ser importante, tá bom? Vamos seguindo aqui. Ó, a gente vai falar de religião agora. Como que foi, né? Como que era a religião nessa época, né? Lembrando que isso daqui era antes do cristianismo, né? Cristo ainda nem havia nascido, né? É verdade? Então vamos lá, ó. A influência da religião no cotidiano foi fundamental para a sociedade grega. Os habitantes da Grécia dificilmente tomavam atitudes sem antes consultar e pedir permissão aos seus deuses mitológicos ou deuses os deuses tanto possuíam poderes sobrenaturais como características humanas. Eles eram uma espécie de representação divina dos humanos. Cada cidade-estado grega tinha o seu próprio deus, que protegia o que não impedia o culto a outros deuses. Então, se eles tinham o seu próprio deus e mesmo assim eles não impediam, né, a culto em outros deuses, então a gente pode dizer que eles são o quê? Os gregos nessa época aí? Politeístas, né? Acreditam em vários deuses, Em né? muitos deuses. Tipo, o deus da Exatamente. lua, deus do sol. A principal característica, pessoal, quando se fala em religião na Grécia, é politeísmo, tá? Eles acreditavam em vários deuses, né? Ó, aqui, ó, eu deixei aqui uma parte aqui para falar sobre isso para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Cada cidade-estado tinha o seu deus, cultuado em templos erguidos especialmente para ritual religioso. Os deuses mitológicos eram cultuados e reverenciados pelos gregos que temiam seus castigos. Cada fenômeno da natureza que não tinha explicação era representado por um deus. Os deuses considerados mais importantes desse período eram Zeus, do universo e dos homens. Então, vamos supor, o deus do trovão, né? Quem nunca ouviu falar nisso, né? O trovão não tinha explicação. Por que acontece o trovão? Hoje a gente sabe, né? Por causa Professor, é, Deus Trovão, né? Porque é uma... tipo, por causa da vida atmosfera. né? Exatamente, mas naquela época não se tinha esse conhecimento ainda. Então, o que Eles eles achavam que achavam? era Zeus. Eles atribuíam a um deus, né?
Ó, então, As ondas, isso eles aí achavam que era acontece o por quê? Poseidon. Porque é o Deus, né? Um aviso, então, entenderam? Então, tudo para Nossa, eles. Se professor, não tinha explicação na tinha natureza, mesmo foi, deuses? foi, não entendi. Existia mesmo deuses? Eles acreditavam em vários deuses. Então, tudo que eles não encontravam explicação relacionada à natureza, para eles era um deus. É Sim. por isso que eles acreditavam em vários deuses, né? Uhum. Lembrando, Mas, tipo pessoal, de assim, novo, professor, para vocês terem uma ideia, só para vocês saberem. Essa época é antes de Cristo. Então, né? Cristo ainda, né? Do Jesus Cristo, né? Que é o principal membro, né? Figura do cristianismo, ainda não existia. Então, os deuses eram atribuídos principalmente a membros relacionados à natureza. Tá bom? Ó, E também quem não acreditasse ia ter que pagar consequência, não ia? eles achavam que seriam castigados de alguma forma, né? Então, sempre associa a É o Grécia, ostracismo, né? essa questão da religião está relacionada ao culto, né, a vários deuses, ao politeísmo. Professor, o nome Politeísmo, disso né? é ostracismo, não é? Não, O castigo. politeísmo. Politeísmo, a Não, crença em o vários deuses. castigo. o Castigo? deus da guerra qual que é? É, por não acreditar nos deuses. Ou Meu não. Deus. Não, essa palavra ostracismo, ela tem outra conotação, Gui. Não é relacionada a É isso. que, é que né, antes Ostracismo, ostracismo, a gente pode colocar assim, aquela pessoa que. Vou dar só um exemplo, tá? Para você entender, tá? Ostracismo, a gente pode falar aquela pessoa que vive no ostracismo, não acredita em nada, não estuda, tem uma vida assim, que não dá muita importância para muita coisa, entendeu? Vive no ostracismo. Ah, fulano de tal não estuda, não trabalha, vive no ostracismo. Então, é está relacionado porque mais ou menos a isso aí. Hã? lá atrás, lá onde a gente estava estudando sobre os persas, Ah, apareciam lá que o ostracismo. Calma aí, deixa eu tentar. O ostracismo era que eles eram expulsos da cidade por causa de não alguma coisa lá de deuses lá. então, nessa questão pode ter essa conotação aí, então, mas é um fato, por exemplo, ele está à margem da sociedade, está no ostracismo, né? E aí eles deviam ter algum tipo de castigo, né? Por quê? Porque o ostracismo por aí você tira. Nunca foi uma coisa muito boa, né? É por isso, não fiquem no ostracismo, jamais. Sejam sempre meninos e meninas ativos, espertos, que sabem o que querem da vida, que se esforçam para ter as coisas, espelham muito, sigam muito o exemplo do pai e da mãe de vocês, por exemplo, né? A gente sempre Sim, quer seguir exemplos bons, né? Não ficar no ostracismo, né? Aquela pessoa que fica à margem da sociedade. É isso, Gui, tá? Tá Tá bom? bom. Ó, vamos seguir aqui. Deixa eu ver que hora que é. Ah, tá cedo ainda. Ó, vamos falar um pouquinho do teatro, né? Ó, quem já foi no teatro aí? Algum de eu vocês já foi no Sim. teatro? até no passeio da Eu, escola. No passeio da escola? Não é legal? Não é bacana? Então, É, eu pessoal, fiquei com toda medo. vez que vocês forem no teatro, você vai falar assim, olha, professor Moacir de História falou que o teatro veio na Grécia, tá? E foi um legado, né, que as civilizações antigas, gregas, deixaram para nós, né? E até hoje, né, o teatro é um fato importante. Serve para quê? Para as pessoas irem, para se distrair, enfim. Mas deixa uma coisa cultural também, dependendo da peça que você vai assistir, né? É, um traço cultural, deixa para você, né, um aprendizado de alguma forma, né? O teatro. Eu coloco o teatro na mesma importância cultural, na mesma forma do que, por exemplo, você ler um livro, né? Você vai aprender algo, sempre vai aprender algo. Nem que seja engraçado, ou que, tipo assim, você vai lá para dar risada, mas você vai aprender algo, tá? Então, teatro é professor, um legado. Oi.
Eu não gosto muito de teatro, eu não sou muito chegada. Não é muito Ô, chegado? professor, Quem o sabe livro você, quem sabe você desperta, ô Rafa, a partir de agora, né? Porque assim, às vezes, a nossa cabeça, você fala assim, eu não gosto disso, isso aí já aconteceu comigo, tá? Mas, às vezes, tem uma parte no seu cérebro que bloqueia, fala, eu não gosto. Mas você não, às vezes, não está com a sua mente aberta para falar, pô, isso daí é uma coisa legal. Pode ser uma coisa também não legal, gosto sim. muito, Deixa eu não. ver de uma outra forma isso aqui, né? Tenta desbloquear isso. Eu vou ver o teatro com uma outra cabeça, com outro pensamento. Quem sabe você não vai ter outro pensamento, né? Sobre o teatro. Não vai despertar em você algo bom que vai falar assim, o teatro é legal, cara, né? Tenta desbloquear essa partezinha aí que está na sua cabeça aí. Mas é uma coisa legal, uma coisa bacana. Tem muita peça de teatro que ensina muito pra gente. E isso foi os gregos que deixaram de legado para nós, né? Ó, alguém falou alguma coisa aí antes do Rafael? Que ia perguntar alguma coisa? Não? Não, né? Ô, Ó, pro- aqui, ó, os gêneros teatrais mais importantes na Grécia Antiga e seus principais representantes de suas obras são a tragédia e a comédia. Esquilo, que criou os persas, e os sete contra Tebas. Sófocles, que criou Antígona e Édipo, rei. E Eurípides, que criou Electra e Medeia. Então, pessoal, era uma forma deles retratarem o que estava acontecendo na época deles, né? Olha aqui, ó. Ela não está falando aqui, ó. Gêneros teatrais importantes da Grécia, né? Que criou os persas e os sete contra Tebas, né? Que eram conflitos. Eles recriavam esses conflitos, tá? E aí ele está no gênero tragédia, tá? Mas também tinha a comédia, né? Geralmente eram homens, né? Que representavam o teatro nessa época e todos mascarados, né? Utilizavam máscara, tá? Eram financiados pelos comerciantes, tá? Isso daí é um legado muito importante que até hoje vive na nossa sociedade, tá? O teatro, que surgiu na Grécia. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre teatro aí? Tranquilos? ô, professor, Oi. até agora o teatro ele retrata sobre o que está acontecendo no dia a dia, né? O preconceito, o Sim, negócio social. então, Gui, hoje em dia, nós temos, né, a possibilidade de assistir o segmento que a gente goste, né? Que nem o Rafael falou, eu não gosto muito de teatro, mas quem sabe se ele assistir uma comédia, ele não vai gostar, não vai dar risada, né? Mas tem algumas linhas, né, teatrais que contam alguma história que poderia ser importante, algo que a sociedade fala, ou então uma sátira, né? Quando a gente fala de sátira, a gente vai no teatro e, por exemplo, alguém está satirizando, né, ou uma comédia falando sobre a situação política do Brasil e, sei lá, o cara começa a imitar, por exemplo, o nosso presidente, ou então o ministro. Isso é uma sátira, tá? Faz parte de um gênero teatral, né? Teatral. Que expressa alguma coisa, tá? A gente vai se distrair. Por quê, pessoal? Vocês ainda, uma faixa da sociedade, vocês estão começando a vida agora, e vocês não têm muito estresse, né? Que nem, por exemplo, vou colocar o pai, a mãe de vocês, que às vezes estuda, trabalha, né? Se cansa, enfim, ainda tem vocês para cuidar e tudo mais. Precisa de um tempo para distrair a cabeça. Pô, quer ver uma boa comédia, vai lá no teatro, tá? Olha só a importância disso. Você se sente mais leve, né? Você se sente mais revigorado para começar uma outra semana, né? De trabalho, então, enfim, das rotinas, né? Que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, a importância disso, né? Agora, pessoal, a gente vai entrar
na filosofia, né? Que é outra parte importante. Quem nunca ouviu falar, né, nos filósofos gregos, né? Sócrates, Platão, né? E deixaram muita coisa boa para nós, né? Ó, a filosofia grega foi uma das principais heranças deixadas pelos gregos. Os principais representantes e a base de seus pensamentos foram os filósofos. Protágoras, da escola sofista, defendia a não existência da verdade absoluta. Tudo seria objetivo. Aristóteles foi precursor do racionalismo, usando da lógica analítica, e queria provar a existência de Deus de forma científica. Heródoto, de Halicarnasso, considerado o primeiro historiador, relatou a história e o cotidiano dos gregos em suas principais ações e fatos. Sócrates, que ia de encontro às ideias sofistas, afirmando que a reflexão seria o caminho para a verdade. E Platão, que foi o maior divulgador das obras de Sócrates, e acreditava que a busca da realidade deveria ser o objetivo dos filósofos, deixando de lado influências culturais como a religião. Tá? Então, vocês podem perceber aqui várias linhas, né, de pensamento, né? Isso daí, pessoal, começou uma manifestação, né, nessa época de pensamentos, né? Porque assim, tinha muita questão mitológica na Grécia, né? Então, você atribuía, às vezes, à mitologia várias coisas que aconteciam na sociedade. Esses pensadores, eles começaram a utilizar algo mais racional, tá? Então, quem que já ouviu uma frase desse tipo assim, ó, só sei que nada sei? Já ouviram falar isso? Já ouviram alguma Sim, é vez isso? filosofia. É filosofia. Quem falou isso foi Sócrates, né? O que ele quis dizer com isso? Isso, pessoal, olha, é uma das coisas, é por isso que eu admiro tanto, eu gosto tanto de filosofia, e um dia eu ainda quero fazer um curso específico de filosofia. Porque, olha só, olha o pensamento desse cara, e serve para muita gente hoje em dia isso, né? Para ele, o conhecimento é constante, é constante. Então, ele falava assim, ó, eu só sei muito se eu não souber nada. O que ele queria dizer isso? Que ele tá tendo sempre que ler, que tentar buscar conhecimento, tá? Só assim ele vai saber mais, tá? Então, eu vou dar só um exemplo para vocês, tá? Que a gente pode colocar nessa linha? Pode. Por exemplo, ó, vocês não dirigem ainda, tá? Mas quando vocês forem um motorista, vocês vão perceber que todo dia você está aprendendo alguma coisa no trânsito. Então, eu sei dirigir, eu já sei dirigir. Não. Todo dia você está aprendendo. Ao longo da nossa vida é a mesma coisa. Todo dia a gente vai estar aprendendo alguma coisa. E toda curiosidade que vocês tiver sobre algo, vocês nunca vão saber tudo. Por exemplo, vocês estão aprendendo sobre a Grécia Antiga. Aí o Guilherme, ou a Duda, vai falar assim, o professor falou sobre o Sócrates. Ele falou assim, o Sócrates falou, só sei que nada sei, que é uma frase muito que entrou para a história, né? Mas o que ele está querendo dizer com isso, né? Ele está querendo dizer, pessoal, que o conhecimento a gente tem que tentar adquirir no dia a dia, sempre, nunca sobre nenhum tipo de conhecimento a gente vai saber. Nem nós que somos professores, a gente sabe tudo. A gente tem que estar lendo, se informando, para passar da melhor maneira possível o conhecimento para vocês. Então, aquele professor que fala que já sabe tudo, na verdade, ele não sabe nada. Porque o conhecimento... a gente aprendeu, nós, professores, aprendemos muito com vocês. Muito, muito com vocês. Vocês também, de alguma forma, estão passando algo para nós. Tá? E a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, buscando saber.
Isso daí a gente pode colocar uma palavra muito... Professor, É humildade, né? A gente está sempre tendo que ter humildade de ler, de entender, de querer saber, de perguntar, de questionar, tá? Isso a filosofia traz, né? E deixa professor, esse legado até hoje para nós. Pode falar. professor, eu só vou poder sair mais cedo da live, por favor, que eu vou ter que almoçar. Ah, tá, mas já está na hora de acabar também, Rafa. Eu já estou acabando. Depois você assiste de novo, tá bom? Obrigado pela sua participação aí. Pessoal, ó, Obrigado, Moacir. imagina, que isso. Ó, na semana que vem a gente acaba esse capítulo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura. Anotem aí, ó, Gui, anota aí. A gente vai falar sobre arquitetura grega, tá? Para a gente acabar o capítulo. O que mais? A gente fala um pouquinho sobre arquitetura e já entra no próximo capítulo, tá? No capítulo 11, tá bom? Ó, e outra coisa, pessoal, só rapidinho para a gente acabar. A nossa provinha, que é a prova avaliação bimestral, vai ser sobre o capítulo 9, tá? Que o início, né, do capítulo que fala sobre a Grécia, tá? Então, o período pré-homérico, homérico e arcaico. Se vocês quiserem anotar aí, tá? Vai ser a nossa provinha bimestral, tá? De história, mas vai ser aquela prova, né, que nem no bimestre passado, que vai ser todas as disciplinas juntas, tá bom? Um grande provão aí. Mas a nossa prova de história vai ser sobre o capítulo 9. Anotem aí. Anotaram? Tranquilos? Pessoal, algo a falar sobre o que a gente comentou hoje? Sobre cultura grega? Alguma dúvida? Tranquilos? Caso alguém esteja com vergonha de perguntar alguma coisa para mim, tá? Alguma coisa, entra lá no chat, tá, pessoal? Todo dia eu entro lá, ver se tem mensagem de vocês, ver se tem alguma dúvida, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar para mim lá, tá bom? Tranquilos? Sim. Sim? Tá bom. Então, já vou me despedindo de vocês, tá? Que vocês tenham uma boa semana aí. Só relembrando de novo, semana que vem a gente fala sobre arquitetura grega, tá? Que é o final do capítulo, e já dá uma introdução sobre o próximo capítulo, que deixa eu ver aqui, rapidinho, a gente vai entrar na unidade 4, a gente vai falar sobre Roma, tá? Roma antiga, a monarquia, a primeira fase republicana, tá bom? Mas ainda a gente vai terminar esse capítulo, vai falar sobre arquitetura na Grécia. Tá, pessoal? Beleza? Tá. Tchau, Muito tchau. obrigada, Fiquem professor. com Deus Tchau. aí. Um grande abraço para vocês. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau.